Bom dia! Mais um dia, mais uma semana, começando com o nosso devocional. Damos graças a Deus por tudo, pela sua bondade e pela sua misericórdia. E vamos ao texto. Provérbios capítulo 18, versículo 13, diz: Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e acaba passando vergonha. Isso me lembra no tempo da escola, que na hora de fazer a prova, a professora sempre dizia: leia toda a prova antes de começar a responder. E várias vezes, no meio da prova, em alguma questão, tinha respostas das questões anteriores. Então, quem fazia a leitura acabava dando esse lucro. Eu me lembro que eu estava numa aula do professor Ed Carlos, em memória, e na prova dele, no meio do texto, de uma explicação, estava escrito que quem levantasse no meio da prova e falasse uma frase, estava escrita a frase lá, iria tirar, eu acho que 10 na prova e não precisaria fazer a prova. E aí me lembro que todo mundo concentrado, fazendo a prova, de repente alguém se levanta e começa a falar uma frase lá sem sentido, e todo mundo começa a rir. Aí o professor olha, o professor Ed Carlos, e diz: parabéns, você tirou 10, pode entregar a prova e pode ir para casa. Então é isso. Antes de responder qualquer coisa, tem que ouvir, tem que reunir todos os fatos. Antes de emitir a tua opinião, ouve tudo o que a pessoa tem para falar. Porque muitas vezes na própria fala da pessoa já vai ter a resposta. Toda discórdia, todo divórcio, todo problema que surge de relacionamento sempre vai ter os dois lados. Por isso, ouça tudo antes de emitir uma opinião. Nunca concorde com uma das partes sem ouvir o outro lado da história, para não passar vergonha e para não passar por tolo. Porque depois você descobre o detalhe e vai dizer: então era isso então. E aí você vai questionar e a pessoa vai dizer: esqueci de contar. É isso. Então nesse pensamento nós conseguimos já pular diretamente para o versículo 17, que é um complemento dele. Porque diz assim: aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até a outra pessoa começar a lhe fazer as perguntas. Então, para você entender, o que diz aqui é o seguinte: aquela primeira pessoa que chega lá para alguém, né? Então, os dois filhos têm um problema, uma discussão, e aí vai correndo um falar com o pai, e aí ele diz aqui que o primeiro que chega lá para fazer a sua defesa até parece ter razão. Por quê? Porque ele está contando só o lado dele. Mas até alguém começar a fazer as perguntas. Até o pai começar a perguntar: mas foi exatamente isso? A primeira pergunta que o meu pai e minha mãe faziam era: mas tu tem certeza que tu não fez nada pro teu irmão? Tu tem certeza que tu não fez nada pra tua irmã? Essa aí é clássica, né? E aí a gente já começava a balançar na resposta, né? Então é isso que diz. Quem chega primeiro para fazer defesa até pode parecer que tem razão, mas se você não ouviu o outro lado, como foi falado ali, então se você for aconselhar alguém, a pessoa que tá chegando com a sua versão ali perfeita, né? É um anjo. Mas aí você vai ouvir outra pessoa, vai começar a fazer os questionamentos, ou até a mesma pessoa ali, você começa a fazer perguntas para ela, automaticamente na resposta da pessoa ela mesma vai já se entregando e quebrando a sua própria versão. Até para você ter ideia, a nossa própria justiça, ela trabalha dessa forma. Um delegado, um juiz, que ele vai julgar um caso, o que ele faz? Um interrogatório. O interrogatório faz parte do ato processual. Para tomar a decisão certa, a resposta está nas perguntas corretas. Então, quando alguém chegar com algum fato para você, contando alguma história, se você não consegue ter acesso ao outro lado, se você não consegue chamar o outro lado, né, para sentar os dois ali e fazer a famosa acariação, então faça o quê? Perguntas. Faça perguntas. Começa a perguntar ali na hora de aconselhar, antes de falar, antes de você dar um julgamento, e aí você vai se surpreender que a pessoa mesmo vai acabar se entregando. E parece que estava, mais uma vez, acontecendo algo no reino. Porque você vê que ele está conduzindo aqui, Salomão, uma linha de raciocínio. Olha só o versículo 19. Versículo 19 diz assim: é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Olha o nível da declaração dele. Meu irmão, vai pra guerra, vai conquistar um castelo, vai pular o muro do castelo, vai dar de cara com o inimigo. Tudo isso é mais fácil do que você tentar reconquistar uma amizade, tentar ganhar a confiança de um amigo que você perdeu. Por isso ele está dizendo, é mais fácil o quê? Não entra nisso. Não entra numa discussão, não estrague a tua amizade. Às vezes por causa de um contexto, de uma história que às vezes nem é sua. Você já notou isso, não? As discussões mais tolas que existem são discussões de histórias que não são suas.
é política, é futebol, é ali a religião, é ali algum texto, é alguma coisa que leu na internet, ou às vezes até o teu próprio ego, porque a pessoa te contrariou e você simplesmente não gostou. Ele está dizendo, ei, evite aí essa discussão, evite que estrague a tua amizade, porque vai ser difícil você ganhar esse amigo de novo. Você, olha, vai penar, vai sofrer se conseguir conquistar de novo. Se perguntar para um pastor, para um líder espiritual, ele vai dizer que as rixas entre familiares normalmente são as mais difíceis de ser resolvidas. Promover a reconciliação entre irmãos ofendidos, só o Espírito Santo para conduzir. Por isso, valoriza. Como é que você vai ter o controle disso? Aí o versículo 20, eu estou falando, ele está fazendo um diagnóstico aqui. Ele estava mandando uma direta para alguém. Não pode. Ele diz aqui no versículo 20, você vai ter que aguentar as consequências de tudo que disser. Então, você não quer levar desaforo para casa, né? Você bate no peito e diz, eu não levo para casa nada. É isso então. Que bom. Vai ter que aguentar as consequências por causa do teu orgulho de querer falar tudo o que você pensa, não filtrar, perde a amizade, perde a família, perde o emprego, perde o reino, perde o céu. Já pensou? Olha o risco que você está cometendo. E aí ele continua no versículo 21, acho, não para, né? Uma máquina. Ele diz, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Então, olhe bem para as suas palavras, ele diz, e use bem elas para você ser recompensado. Meu irmão, se é para fazer força, faça força para não falar do que fazer força, puxar todo o seu fôlego, às vezes para criar um problema. Se é para usar a energia, use a energia das suas palavras para salvar uma vida, em vez de destruí-la. Alguém que está começando o ministério, você vir ali derrubar a pessoa, derrubar com as palavras, intimidar. Não, traga apoio, traga incentivo. Diz, olha, talvez hoje você não conseguiu, mas o Senhor vai te ajudar, continue avançando. Olha que coisa maravilhosa. Trazer vida para a pessoa, trazer ânimo. Eu sempre falo a mesma coisa, o problema a pessoa já está vendo, a dificuldade ela já está vendo. O que ela precisa é do incentivo para continuar. É do incentivo. Então pense nisso. Medite tudo isso que a gente falou hoje. Certamente o Senhor tem um propósito. Acredito que essa semana você possa ser às vezes provado nisso, que o Senhor dê força para você, para mim, para quando nós formos provados numa situação dessa, nós conseguimos permanecer, manter a amizade, falar com sabedoria, trazer vida, evitar discussão, pensar bem antes de responder, questionar bem antes de emitir qualquer opinião. E é isso. É bom demais, né? Ouvir a palavra do Senhor. Como ela fala conosco, como nos orienta, como nos ajuda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua graça, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, pelo devocional. Obrigado por falar conosco, nos orientar, Pai. Ajuda-nos a não errarmos, ao nosso pé não tropeçar nisso, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja andando conosco para nos lembrar de tudo isso sempre. Pai, eu peço a Tua bênção nessa semana. Em nome de Jesus, que seja uma semana de bênção e vitória para todos esses que estão nos ouvindo. Seja uma semana, Pai, abençoada. Que essa pessoa, Pai, nesse mês, possa avançar em coisas que não tinha avançado ainda. Possa evoluir, Pai. Essa pessoa que começa o mês orando aqui, Senhor, que termine o mês agradecendo, Pai, pelas Tuas bondades. A cada inscrito, a cada pessoa que deixa um comentário, a cada pedido de oração, eu peço a Tua bênção e a Tua resposta. Olhe para nós com piedade, em nome de Jesus. Amém.